Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Iana Tenório, Market Leader do time comercial da Hashdex aqui no Brasil. E hoje eu vou conduzir essa conversa com o Samir Kerbaj, que é o nosso CIO. E enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, eu aproveito para fazer um lembrete rápido. Bom, esse webinar, ele tem como objetivo ser educacional e as opiniões aqui, elas são da Hashdex e refletem a nossa visão de mercado hoje, podendo mudar. Nada do que for dito é uma recomendação de investimento ou consultoria personalizada. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura e investimentos em criptoativos envolvem riscos, incluindo perda de capital. Avaliem o perfil de investidor e consultem a documentação oficial antes de qualquer decisão. Bom, feito esse registro, acredito que o pessoal já tenha dado um tempo para o pessoal entrar, né? Então, vamos começar. Para quem só conseguiu entrar agora, eu tinha me apresentado, eu sou a Iana Tenório, e hoje eu vou estar aqui guiando essa conversa junto com o Samir. Bom, o objetivo desse call hoje falarmos um pouco de como o cripto está remodelando o sistema monetário e o que isso significa para os seus investimentos, começando pelos três tópicos principais, que são por que o preço caiu e o que ele esconde, um olhar honesto na performance do ano, separando o que é ruído de curto prazo e o que é mudança estrutural. A gente também vai falar sobre cripto entrando no sistema monetário global, então stablecoins, treasures, geopolítica e a virada institucional que está acontecendo enquanto o preço não avança. E também, que acaba sendo o objetivo da maioria das pessoas que estão nesse call, a gente quer traduzir como isso reflete em uma alocação de carteira e como dimensionar cripto para cada perfil de investidor. Bom, antes de passar a bola para o Samir, eu imagino que vocês estejam acompanhando os preços de cripto e se perguntando, afinal, o que vocês deveriam fazer nesse momento. Então, a ideia é justamente trazer uma clareza no meio de tudo isso para vocês. E, em vez de a gente fazer uma apresentação focada só em números, performance, eu vou fazer um papel aqui, se o Samir me der essa abertura, de investidor, interrompendo você em alguns pontos, até para a gente conseguir trazer essa teoria um pouco mais para a prática na hora da alocação. Tá bom, Samir? Com E certeza. maravilha. E, poxa, a ideia desse call, pessoal, é a gente apresentar ele entre 25 a 30 minutos e o restante a gente vai abrir para um Q&A. Então, vocês podem fazer perguntas tanto no Q&A da tela quanto no chat. E, Samir, para a gente começar, não dá para ignorar o elefante na sala, né? O mercado cripto, ele está em queda no ano e eu queria entender com você por que esse é um momento certo para a gente estar tendo essa conversa e não uma razão para a gente esperar. Legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana. Muito bom estar com vocês aqui de novo nesse call mensal. E como a Ana lembrou, mandem as perguntas aí, que elas são a parte mais rica aí dessa conversa. Então, assim, falando de preço, Ana, de fato, a gente está no mercado de baixa, né? Desde outubro ali do ano passado, a gente começou a ter correções relevantes ali no mercado de cripto. O começo desse ano também não foi diferente, né? Então a gente está aí com uma queda acumulada de 27% no ano, né? Uma queda relevante. Parte disso é o componente de câmbio, né? Teve essa desvalorização aí do dólar. Parte disso é o mercado cripto de verdade. A gente teve uma correção relevante ali em meados ali de fevereiro, com a nomeação do Kevin Warsh, né, o novo chairman da SEC, do Fed, que trouxe uma perspectiva mais hawkish ali para a curva de juros, que impactou os ativos de risco. E desde então a gente tem um movimento, a gente está vivendo um momento mais fraco ali do ponto de vista de price action e de sentimento com relação a cripto, né? Então, o que a gente vê aqui é que o preço caiu, né? Mas assim, é interessante, o preço talvez seja a única coisa em cripto que caiu ao longo do ano, né? Tudo que importa para a tese de cripto, né, para os fundamentos de cripto, olhando para frente, regulação, adoção institucional,
né, uso real no sistema monetário, é, tudo isso cresceu ao longo desses últimos meses. Não só cresceu, como tiveram marcos assim relevantes que a indústria esperava há 10, 15 anos, como, né, assim, a clareza regulatória ali vindo da SEC, da CFTC, agora o Clarity Act. Então, assim, os preços e os fundamentos se descolaram. E eu tenho falado isso há algumas semanas, né, e para quem acompanha a gente há mais tempo sabe que, né, assim, a gente não está falando isso porque assim, porque a gente acha que é um momento de comprar e que todo momento é um momento de comprar, apesar de que a gente acredita que isso é uma tecnologia geracional. Mas assim, quando os preços estão exagerados, a gente fala também, assim, para alta. E agora a gente está vendo um mercado de baixa muito exagerado, com esse descolamento entre os fundamentos e o sentimento. E esses são normalmente momentos muito interessantes para quem não investe começar a fazer uma alocação, para quem já tem uma alocação rebalancear as carteiras, né? Então, assim, quando o mercado está esticado, é importante, né, se colocar um pouco no bolso ali e rebalancear a carteira. Agora, também com esse mercado esticado para baixo, também é aquela oportunidade de fazer a média ali, fazer o preço médio. Né? Quem espera o céu limpar, né, assim, tá tudo a mil maravilhas ali para investir, vai acabar comprando muito caro, ou até pior, vai acabar não comprando, né, com medo de estar comprando no topo, que foi o que a gente viu ao longo dos últimos meses, aí, último ano, por exemplo, muitos investidores institucionais que queriam investir, acabaram não entrando por conta do preço, porque o preço estava muito alto ano passado. E agora que a gente está com 50% de desconto, né, os preços estão em liquidação, né, não tem esse interesse, vão ter que esperar voltar de novo para voltar o interesse. Então, a hora de entender a tese é quando o preço está desconfortável. Né? Não é quando todo mundo já entrou, não é quando todo mundo está falando de cripto. Tem uma desconexão, né? Eu acho que quando a gente olha até a performance do S&P, isso bate bastante, e do Nasdaq também, que são as ações de AI, né? Elas têm sido um atrator ali, estão sugando o ar ali de liquidez dos ativos de risco, né? Então, todo ativo de risco, né? Todo capital de risco está migrando ali para essa tese de AI, que de fato está tendo um período de hype muito forte agora com o IPO da SpaceX, né? Depois da OpenAI, da Anthropic. Então, assim, acho que o mercado de risco, né, o capital marginal ali que está no ativo de risco nesse ambiente de juro alto, ele está alocando em AI. Então, isso Perfeito. para mim mostra uma oportunidade importante, tá? Assim, quando a gente compara com ativos de risco, esse momento de cripto para alocação. Perfeito, perfeito, Samir. São pontos extremamente fortes e acaba que a gente que acompanha muito de perto sabe todas as evoluções que estão tendo ali nos bastidores, mas puxando muito para o lado desse alocador, quando a gente olha, poxa, o Hash 11 caindo menos do que o Ibov em maio, o investidor, na verdade, ele acaba ouvindo outra coisa, né, Samir? Na verdade, o que vem na cabeça dele é, poxa, meu CDI rendeu 5,7 sem volatilidade nenhuma. Então, até para a gente ajudar tanto os alocadores quanto os investidores, como é que a gente transforma esse argumento em uma conversa mais produtiva sobre alocação? Sei que você falou de rebalanceamento, mas se você pudesse, talvez em uma frase, o que você diria? Eu acho que assim, se o cliente liga incomodado, né, liga perguntando, né, falando, quero sair, né, o mercado está caindo, quero sair, quero investir em outra coisa. Eu acho que o importante, né, do assessor ter essa conversa com o cliente é entender primeiro, essa exposição está adequada para o perfil de risco dele. Primeiro, né, se a alocação foi feita com uma estratégia lá atrás e ela foi adequada para o perfil de risco dele. Caso a resposta seja sim, a segunda pergunta é, o que mudou na tese desde que você entrou? A tese está intacta ou de fato ela deteriorou, né? Assim, ou teve uma deterioração na tese, né? Se na sua avaliação a tese está intacta, ou na nossa avaliação, né, o que a gente está falando aqui, a tese melhorou, é, você vender no fundo agora transforma a volatilidade, que é uma característica dos mercados, em uma perda permanente, tá? E assim, lembrando que a volatilidade ela é o pedágio do retorno, né? Se você quer ter um ativo, né, com muito retorno na carteira, você vai ter que ter muita volatilidade, né? Assim, não existe retorno sem risco, né? Então, assim, ela é o pedágio do retorno, ela não é o defeito, né? Não é um problema, necessariamente. Se o cliente não aguenta esse pedágio, né, o erro não foi necessariamente do ativo, né? Se a tese, né, permanece constante.
ele foi mais no tamanho da posição. Talvez o tamanho da posição tenha sido muito grande para o investidor. Ou talvez não. Então, assim, acho que eu encorajo é que os assessores não defendam o preço. Você não tem que necessariamente defender o ponto de entrada ou o ponto de saída. Você tem que revisar tese e tamanho, né? E não transformar a volatilidade em perda permanente. Tá? Então, se a tese permanece intacta ou está mais forte, né, eu acho que é o caminho da disciplina, né? Aquela alocação pequena, com horizonte de longo prazo, diversificada e rebalanceando ao longo do caminho. E aí, assim, eu entendo que o CDI, né, o CDI alto ele é muito atrativo, né, para o investidor. O investidor não tem por que correr risco se tem esse nível de retorno garantido ali no CDI, sem volatilidade. Mas eu acho que é só importante destacar que assim, CDI e cripto eles não disputam o mesmo lugar na carteira, né? Pelo contrário, eu acho que quando você tem um ambiente com juros altos, como a gente tem agora, a parcela de risco que você tem na sua carteira, ela tem que ter um nível de volatilidade, um nível de retorno esperado que compense você não estar investindo no CDI. Então, para isso, você precisa dar tempo. Esse é o momento de ter aquela estratégia de barbell, né? Se você ter 80% da sua carteira em títulos, né, pós-fixados ali, navegando esse ambiente de juros alto, e o 20% da carteira que vai gerar growth, ali, retorno, em ativos de alta volatilidade, de alto risco, que vão gerar alto retorno, e cripto é um deles, né? Cripto é um desses ativos que tem uma alta volatilidade e um alto potencial de retorno. Então, assim, eu acho que a conversa no cliente não é necessariamente um versus o outro, não é uma escolha binária, é mais em como compor esse portfólio de uma forma inteligente. Perfeito, Samir. E, poxa, você falou muito sobre a questão dos fundamentos em cripto, que tem avançado independente do preço. Quais são esses avanços concretos, que estão acontecendo agora e no momento que o mercado não está favorável? Já trazendo, inclusive, a questão das stablecoins. Acho que você tem três principais avanços aqui quando a gente pensa no ambiente global ali de cripto, e tem muita coisa acontecendo no mercado local aqui no Brasil, né, que é bem interessante de ver, as instituições financeiras, dos reguladores, do Banco Central e tal, mas pensando do ponto de vista global, você tem o Clarity Act, né, que é o marco regulatório dos criptoativos, que aqui no Brasil, né, a gente já tem um marco regulatório desde 2023, o começo de 2023, lá nos Estados Unidos até hoje não tem. E isso mantém basicamente todas as instituições financeiras de fora desse mercado. Tá? Então, quando você olha no mercado brasileiro aqui, praticamente todos os bancos, né? Você olha Itaú, BTG, XP, Bradesco, todos os bancos já têm uma área de cripto, uma área de digital assets, tem a B3, né? Todos os bancos e instituições financeiras já têm uma área de digital assets, já estão explorando tokenização, estão explorando stablecoin, estão explorando acesso direto a cripto, porque aqui você tem essa clareza regulatória desde 2023 e o Banco Central está trabalhando em regulamentar. Lá nos Estados Unidos isso ainda não existe. A maior economia do mundo, né, onde de fato a inovação acontece, não existe clareza regulatória para as instituições financeiras, para as fintechs, para as tech companies experimentarem, inovarem e oferecerem serviços em cripto. Por isso que ela é tão falada, né, tão acompanhada aí, essa possibilidade de aprovação do Clarity Act. E aí, nesse mês agora de maio, ela passou no Comitê Bancário do Senado americano. Né? Então, ela foi aprovada ali no Comitê Bancário do Senado, agora vai para o plenário para votação. E a administração, né, o governo Trump tem trabalhado, tem feito pressão ali para que esse projeto seja aprovado e sancionado antes do 4 de julho, né, que é a comemoração da independência americana. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Né? Eu acho que as chances aumentaram, né, depois dessa aprovação, mas ainda é um projeto, de certa forma, controverso, que coloca um pouco a indústria bancária nos Estados Unidos na defensiva. Tá? Então, assim, eu acho que ainda tem muita água para rolar ali, mas a gente está positivo que esse projeto vai ser aprovado esse ano e que pode criar um vento muito positivo ali a favor da adoção de cripto nos Estados Unidos. Então, acho que esse Clarity Act é um fator super relevante. E aí, quando a gente olha do ponto de vista externo ali dos Estados Unidos, você teve o Irã, né, assim, com todas essas tensões, e passou a aceitar Bitcoin no pagamento do pedágio ali do Estreito de Hormuz, né, e eu acho que isso dá uma mensagem clara, né, que o Bitcoin está virando essa, essa moeda, esse meio de pagamento com rails ali, com trilhos que são independentes
de um lado ou de outro, e que as duas partes conseguem confiar, né? Tanto o Irã ali quanto, enfim, as empresas, os petroleiros que precisam passar ali por aquele estreito e que não necessariamente conseguem pagar em dólar para o Irã. E a outra que a gente vê é esse marco de stablecoins, né? Quando a gente olha o volume de pagamentos de stablecoins esse ano, já ultrapassou o volume do ano passado inteiro, né? Agora, nos primeiros 5 meses desse ano, a gente já ultrapassou o volume negociado, o transacionado inteiro do ano passado. E aqui a gente tem uma comparação, né, do pagamento em stablecoins com os pagamentos no PayPal, né, para remittances, né, assim, para pagamentos transfronteiriços, e da Visa. Então você vê que o volume transacionado de stablecoins é muito maior do que o volume da própria rede da Visa. É, Boa parte desse volume ainda não é pagamento direto de pessoas a pessoas. A estimativa é que cerca de 5 a 10% desse volume de fato pagamento final, seria comparável ali com Visa ou com PayPal, mas acho que é um número impressionante, né, que mostra o crescimento vertiginoso aí desse mercado de stablecoin, mesmo no mercado de baixa de cripto. Então, assim, dá para ver que o tópico stablecoin não é mais um tópico de cripto, né? Ele virou um tópico, né, assim, de infraestrutura de mercado, de uma certa forma macroeconômico, porque passa para o próximo slide ali É, que a gente consegue. Samir, Oi? só até vou passando para o próximo slide, porque é Tá. o mesmo assunto, mas só fazendo uma pequena pausa, porque Uhum. eu queria te fazer uma pergunta. A maioria das Claro. pessoas que está acompanhando a gente provavelmente já ouviu falar de stablecoin, mas nunca usou. Então, em uma frase, o que que é stablecoin e por que ela apareceu nesse gráfico ao lado de Visa, PayPal, e por que que seria relevante? Legal. Então, assim, a stablecoin é um criptoativo, tá? Que basicamente representa um depósito tokenizado. Então, para cada $1, né, para cada uma unidade desse criptoativo, ele está colateralizado por $1 ali, é, em treasuries americanas, né, em título de tesouro americano de curto prazo. E essa é a regra do Genius Act, né, aquela que foi aprovada no passado, o marco regulatório das stablecoins lá nos Estados Unidos. Então, ele nada mais é do que uma representação do dólar dentro da blockchain. Tá, isso faz com que você consiga enviar e receber dólares em tempo real, utilizando a blockchain da mesma forma como você manda o Bitcoin, né, ou o Ethereum. Isso é uma inovação tecnológica do ponto de vista de meios de pagamento, né? E a gente tem visto um crescimento exponencial da stablecoin como uma forma fácil de acessar o dólar, principalmente em mercados emergentes. Então, o Brasil, né, assim, uma boa parte, 10 a 20% da balança de pagamentos no Brasil já transaciona via stablecoins. A maior parte do comércio entre Brasil e China, o comércio digital ali, e-commerce, né, com Shine, AliExpress, aquilo tudo, mas no final, por trás, os rails de pagamento que eles estão usando são stablecoins. Tá? Então, na Argentina, Venezuela, né, assim, o stablecoin virou a forma padrão ali de ter acesso ao mercado de dólar, tá? Então, por conta dos controles de capital. Então, assim, de fato, é uma tecnologia que começou dentro desse mercado de cripto, né, utilizando basicamente por traders de cripto ali para mandar o saldo de uma exchange de cripto para outra ao redor do mundo sem ter que passar pelo sistema bancário, e virou uma ferramenta que o mundo inteiro está utilizando como alternativa ao SWIFT para fazer transferências transfronteiriças. Tá? E agora, né, com o Genius Act, depois com o Clarity Act nos Estados Unidos, ele basicamente, ele está sendo adotado, né, o governo americano quer promover ele como meio de pagamento principal ali, o meio digital, né, o dólar digital, ao invés de utilizar CBDCs, né, moedas digitais emitidas por Banco Central, ou uma alternativa ao Pix, por exemplo, seria utilizar stablecoins. Então, o que a gente usa com o Pix aqui no Brasil, os Estados Unidos está tentando promover via stablecoins, tá? E é por isso que esses marcos regulatórios eles têm uma pressão muito grande da administração do governo Trump para ter essa aprovação, porque isso vai liberar esse mercado de pagamentos digitais ali nos Estados Unidos via stablecoins. Então, é uma tecnologia, é o dólar digital, tá? Então, o stablecoin é um dólar digital, vale $1, tá? E anda nos rails ali da blockchain. E aí, por que isso é importante até do ponto de vista macroeconômico, tá, e geopolítico para os Estados Unidos? A gente está num momento em que os bancos centrais do mundo inteiro
estão vendendo treasuries, né? Estão vendendo o título do governo americano, indo para ouro, né? E diversificando por conta assim, do receio com relação à trajetória da dívida americana, mas também por conta das mudanças geopolíticas, né? Ninguém quer ter suas reservas 100% dependentes dos Estados Unidos no momento em que a gente está indo para um mundo cada vez mais multipolar ali. Então você tem tido uma pressão de venda dos maiores detentores aqui de treasuries americanas e, por outro lado, você tem tido, né, uma pressão de compra desses emissores de stablecoins, com demanda principalmente de fora dos Estados Unidos hoje, né, porque hoje dentro dos Estados Unidos não tem essa clareza regulatória. Então, hoje, o Tether e a Circle, que são os dois maiores emissores de stablecoins, eles, em conjunto, eles já detêm mais treasuries do que a Arábia Saudita, do que a Alemanha, do que o México, né? Então, você vê que eles têm crescido de forma relevante. Eles viraram os maiores compradores de título todo ano. Ano passado foram os maiores compradores de títulos americanos. Então, você vê que está tendo uma mudança de mão do título americano, né, dos soberanos ali dos bancos centrais, para os emissores de stablecoins, que no final representam a população mundial ali. Então, é até relevante mostrar como já ultrapassou a Arábia Saudita, né? Então, lembra que assim, o padrão do dólar que a gente vive hoje é o padrão do petrodólar. E a gente escreveu sobre isso no Outlook ali de 2026, e eu tenho falado muito sobre esse tópico aqui nos últimos meses, né? A gente pode estar vivendo um momento de mudança do padrão monetário, né? Assim, com a queda do petrodólar, né? Que está influenciada pelo crescimento da China, né, por esse movimento mais multipolar, mas também por falta de vontade política americana, né, e não só do governo, mas da população em geral, essa vontade política de ser intervencionista no Oriente Médio, né? Então, lembrando que o petrodólar é aquele compromisso, né, aquele tratado ali em que os países exportadores de petróleo se comprometem a só vender petróleo utilizando o dólar e utilizar, né, o excedente, né, esse lucro, para comprar treasury americana em troca de proteção militar, né? Então, basicamente isso, em troca do porta-avião estacionado ali do lado, protegendo ele de ameaças. E a gente tem visto que, ao longo dos últimos anos, essas garantias têm sido enfraquecidas, né? E elas enfraqueceram bastante aí esse ano com essa tensão entre o Irã e os Estados Unidos, né? Então, e principalmente essa crise no Estreito de Hormuz, que está mostrando que os Estados Unidos não está tão afim, né, de bancar a proteção ali do Oriente Médio, do fluxo de petróleo no Oriente Médio. Então, a força do petrodólar tem caído, né, por esses dois fatores geopolíticos, e a gente tem visto esse crescimento do criptodólar, né, via stablecoins. De fato, são dados muito impressionantes, mas eles são macro, né? Então, como que isso chegaria, Samir, na mesa do alocador? Em outras palavras, por que que o volume de pagamentos crescendo, por que que voltando ali, obviamente, para stablecoins principalmente, por que que isso muda a forma como eu penso no Hash 11 dentro da carteira? Porque eu sei que não tem stablecoins lá, então se você pudesse esclarecer um pouco para a gente, seria bem interessante. Tá, então, a stablecoin em si, ela não é necessariamente uma oportunidade de investimento, né? Porque, de novo, ela vai te dar exposição ao dólar e muitas vezes sem o yield das treasuries, né? Então, não existe um case para você, vou investir em stablecoin. Você vai utilizar a stablecoin como meio de pagamento. Agora, como que você se beneficia do crescimento dessas stablecoins? Lembrando que cada uma dessas stablecoins, à medida que ela transaciona, ela precisa ser registrada numa blockchain. Ela paga taxas ali de transferência nessa blockchain. E essa demanda por espaço nessa blockchain, né, quanto maior a demanda de espaço nessa blockchain, melhor vai ser para o preço daquele ativo underlying que representa aquela blockchain. Então, a forma de você se beneficiar ou capturar o crescimento desse segmento é investindo nas plataformas de smart contract que armazenam esses criptoativos, registram esses criptoativos e provém a segurança contra a fraude dessas stablecoins. Então, smart contract platforms e a infraestrutura em torno dessas stablecoins é aí que tem a oportunidade de investimento. E um veículo como o Hash 11, por exemplo, ele dá uma exposição ampla ao mercado de criptoativos como um todo. Então, você captura tanto o crescimento do Bitcoin como esse ativo não soberano ali, né, que pode ser utilizado em complemento ao dólar
e também como uma potencial reserva de valor, mas também a essa infraestrutura tecnológica das plataformas de smart contracts, né, que são o motor por trás dessa tendência, né, dessas duas tendências que a gente vê, tanto de stablecoins quanto de tokenização. Então, assim, os investidores se beneficiam do crescimento das stablecoins e de ativos tokenizados, investindo na infraestrutura desses ativos, tá? Então, essa é a tese de investimento, tá? Então, por isso que a gente acha que isso é super relevante para quem está investindo em cripto e para quem está acompanhando esse mercado. Maravilha. E, Samir, no início do call, você destacou, né, três movimentos, como o avanço do Clarity Act no Senado americano, o Irã passando a aceitar Bitcoin como forma de pagamento no Estreito de Hormuz, as stablecoins atingindo uma nova máxima histórica. Começando e focando bem mais nos dois primeiros, o que esses dois eventos eles têm em comum e o que eles sinalizam sobre o papel de cripto na economia global? Acho que o que eles têm de comum é que eles são duas camadas, né, da mesma história, né? Uma interna dos Estados Unidos e outra externa, global ali, geopolítica. Então você tem o Clarity Act como sendo o encanamento ali de cripto, né, dentro do sistema financeiro americano, né? E essa do Irã que a gente comentou é o Bitcoin aparecendo como é, um ativo relevante no sistema monetário global, né, como um ativo neutro, né? Então você tem dois lados da mesma moeda, né, duas camadas dessa mesma história, né? Então eu acho que isso é super relevante, lembrando que, né, lá no Estreito de Hormuz passa de 20 a 30% de todo o fluxo de petróleo mundial, né? E então, assim, você pega, né, assim, o Bitcoin nesse caso, ele não está necessariamente competindo com o dólar ou com o ouro, né? Ele está preenchendo um vácuo que o dólar não consegue, porque o dólar não está aberto, né, para o Irã, por um lado, e um vácuo que o ouro também não consegue, porque o ouro não é um ativo tão fácil, né? Assim, o velocity do ouro, né, a capacidade de você enviar e receber o pagamento ali em ouro não é apropriado ali para esse tipo de uso. Então, você vê que o Bitcoin preenchendo um vácuo ali deixado entre essas duas reservas de valor, né, entre o dólar e o ouro. Então, acho que isso é super relevante. E lá no Clarity Act, eu acho que de novo, essa clareza regulatória para que esse movimento que a gente tem visto aqui no Brasil, ele aconteça nos Estados Unidos. E aí, quando acontece na maior economia do mundo, é uma outra escala, uma outra ordem de grandeza, né? Então, se a gente pensa assim, o marco regulatório de cripto facilitou aqui no Brasil para o conforto, né, das instituições financeiras de terem suas áreas de cripto, ali, começarem a inovar em cripto, isso representa, o Clarity Act representa isso nos Estados Unidos. Então, assim, o que eles dois têm de comum é que os dois são avanços muito relevantes na infraestrutura de mercado, nos fundamentos, mas eles não necessariamente mexem no preço, né? Não é porque o Irã aceitou Bitcoin que o Bitcoin vai subir necessariamente. Então, esses efeitos eles demoram, né, para de fato se concretizarem ali em preço. O Clarity Act é a mesma coisa, não é do dia para a noite que isso vai mover os preços de cripto, mas são de travas muito relevantes na tese de investimento. Então, de novo, isso colabora para o que eu falei ali no começo do call, dessa desconexão entre os preços e o fundamento, né? A gente está com preço bem deprimido, o sentimento no mercado de cripto ainda é um sentimento de medo, né? Assim, a gente chegou a níveis de medo, né? Aquele indicador de medo e ganância, comparáveis à crise da FTX lá atrás, né? Assim, quando, né, assim, chegou no extremo ali de pessimismo na indústria de cripto. A gente chegou em níveis comparáveis a isso nas últimas semanas, enquanto os fundamentos estão cada vez mais fortes. Perfeito, Samir. E puxando, eu sei que falta um minutinho, mas eu acho muito interessante a gente falar de alguns pontos em relação à adoção institucional, que você até comentou ali no início. E eu queria saber, considerando alguns fatos das últimas semanas, então o SpaceX revelando que está com mais de 1 bi em Bitcoin no balanço, o Morgan Stanley abrindo cripto no E-Trade, a Schwab liberando acesso para cripto para mais de 40 milhões de clientes, o JP Morgan construindo as reservas em stablecoin. Isso claramente é uma virada de chave. E eu queria entender na prática o que isso muda para as grandes instituições, o que muda as grandes instituições estarem entrando. Eu acho que tem uma mudança profunda
no, no apetite de risco e como os investidores em geral enxergam. Então, assim, a partir do momento em que. Lembra que, assim, há 3, 4 anos, cinco anos atrás, as nossas conversas com alguns investidores institucionais, eles viam o risco dos Estados Unidos banir essa tecnologia como algo muito alto, né? Assim, como algo que, cara, eu não vou investir nisso porque amanhã o governo americano pode decidir banir isso aqui vai a zero. Ou, assim, não, eu vou ficar de lado aqui porque JP Morgan fala que isso aqui é esquema de pirâmide, o, lá atrás o CEO da BlackRock, né, o Larry Fink, também falava para ficar longe daquilo ali. Então, assim, o mercado financeiro inteiro está falando para ficar longe, não sou eu que vou tomar esse risco, né? Assim, não sou eu que vou ser o primeiro ali a colocar o pé. E hoje a gente já tem um ambiente em que o investimento em cripto já está normalizado e que a infraestrutura de cripto também. Então você tem JP Morgan, Morgan Stanley, Schwab, né, SpaceX ali mostrando que tem uma posição relevante ali em Bitcoin. Então, esse risco reputacional, né, de você entrar em cripto, né, você não é o primeiro a entrar em cripto, né? Você está começando agora, você já não é o primeiro. Então, ninguém quer ser o primeiro, mas também ninguém quer ser o último, né? Então, o primeiro diretamente você não é. E assim, acho que a analogia que a gente vê ali com a internet, por exemplo, assim, a grande pergunta ali era, cara, será que isso aqui era só uma modinha que vai passar? E aí ela veio para ficar à medida que ela foi entrando cada vez mais nas instituições financeiras e na nossa realidade. Isso está acontecendo com cripto agora. E assim como lá em 95 ninguém sabia qual empresa de internet ia sobreviver, é, agora a gente tem o mesmo desafio, né? Assim, qual cripto vai ser relevante daqui a 5 anos? Está muito cedo ainda para dar essa resposta. E quem lá atrás na internet, quem ganhou foi quem comprou o mercado inteiro e não quem ficou tentando escolher os vencedores, né? Te acredito que agora é o mesmo momento, né? Assim, aqui em cripto no Brasil. Perfeito, Samir. E agora, passando para o último slide, já direcionando para o final, para a gente passar para as perguntas, eu queria te pedir algo diferente aqui nesse slide. Eu sei que você conhece ele muito bem, a gente utiliza muito ele aqui. E eu queria que, por um momento, a gente deixasse de lado o investidor sofisticado. E eu queria que você traduzisse o que essa tabela mostra para alguém que está considerando investir em cripto pela primeira vez. Então, assim, eu acho que esquecendo toda a sofisticação os termos técnicos ali de cripto, da volatilidade, do Sharp, do drawdown, né? Essa tabela, ela está falando uma coisa só, né? Que uma pequena fatia de cripto numa carteira tradicional melhora o retorno dessa carteira sem aumentar o risco na mesma proporção, né? Então, português claro, né? Você adiciona um ativo que sobe e desce muito, né? Mas em pouca quantidade e que se move diferente dos outros ativos que você tem na sua carteira. E por isso ele ajuda o conjunto em vez de bagunçar. Então, que é algo até muito contraintuitivo para os investidores mais leigos, né, que não entendem de fato essa demanda, essa dinâmica, né, de diversificação. Né? Como é que eu adiciono um ativo mais arriscado, com mais volatilidade, e no final ele ajuda o meu portfólio como um todo, né? Como é que é isso, né? E eu acho que esse é o trabalho até, né, dos profissionais de investimento, né, de tentar explicar isso para os investidores finais de uma forma intuitiva, né? Então esse efeito de diversificação da carteira. Então, acho que esse é a mensagem clara que esse slide traz e é a mensagem clara que a gente vem batendo na mesma tecla há 8 anos aqui no Brasil, né? Assim, de uma pequena alocação, né? Então, a diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. Então, você vê que quanto maior essa alocação, né, mais perigoso vai ser ali durante os momentos de queda. Então, a gente tem visto uma alocação ali em torno de 5% como algo que melhora muito o retorno sem adicionar tanto risco na carteira. Então, alocação pequena, um horizonte de longo prazo, né, pelo menos de 3 a 5 anos ali. E aí a pergunta que tem que ser feita para o investidor é sempre assim, quando o preço está subindo muito ou quando está caindo muito, os fundamentos mudaram, né? Tem algo diferente desses fundamentos, senão mantém a disciplina e uma exposição diversificada, né? Então esse é o mantra que a gente vem repetindo aí ao longo dos últimos 8 anos e que não mudou nos últimos meses.
Perfeito, Samir. E antes da gente ir para as perguntas, dos 4 temas que a gente listou para o segundo trimestre, resiliência macro, a gente falou muito de AI, cripto, e enfim, qual deles o investidor deveria estar acompanhando mais de perto para não ser pego de surpresa, na sua opinião? É, eu acho que tem dois, assim, o tema macro, de resiliência macro, eu acho que talvez seja o mais importante nesse momento, seja o dominante, né? Assim, qual o efeito que a inflação, né, essa inflação mais persistente vindo dessa crise no Estreito de Hormuz vai ter na curva de juros e que efeito isso vai ter nos ativos de risco. Então, acho que esse é o tema mais relevante do curto prazo, apesar de que, de novo, eu não acho que isso influencia a tese de cripto para quem está olhando para 3 a 5 anos, pelo contrário, isso só cria oportunidade de entrada, mas acho que esse é o tema mais relevante, assim, vai, vai se comportar nesse ambiente macro. Lembrando, de novo, que o risco, o capital de risco marginal, né, tem uma classe de ativos muito apelativa nesse momento para fazer uma alocação, que é AI. Né? A tese de AI é uma tese muito forte e você tem esses IPOs ali das empresas de AI, né, da SpaceX, da Anthropic e da OpenAI para acontecer ali ao longo das semanas e meses, junto com o verão americano, que, em geral, o verão no hemisfério norte é quando os investidores são mais conservadores, né? Aquela tal do sell in May and go away, né? Vende em maio e vai embora. Isso normalmente acontece no verão americano. Os investidores tendem a ficar mais conservadores ali até setembro. Então, esse conjunto de fatores, né? Você tem um monte de IPOs de tech company, você tem de AI companies, né? Que é uma tese muito forte. Você tem o verão americano ali, que reduz a atividade, e você tem essa inflação mais persistente ali. Então, esses 3 fatores, eles são algo para se observar ali para quem está mais sensível a preço no curto prazo. Tá? Então, acho que são fatores que vão mexer mais o preço para o bem ou para o mal ao longo das próximas semanas. Perfeito, Samir. Agora, indo para as perguntas, a gente tem algumas bem interessantes. A primeira pergunta é do Stefano. Ele quer que você explique um pouco do risco da computação quântica junto ao Bitcoin. E ele agradeceu. Legal. Essa é a, a segunda pergunta mais frequente que eu tenho recebido dos investidores, tá? A primeira é qual vai ser o preço do Bitcoin no final do ano. E aí, para essa aí, eu não tenho uma resposta. Mas do risco quântico, eu acho que é uma pergunta bem frequente, eu acho que é bem justa até pelo tanto que foi falado sobre isso ao longo dos últimos meses, né? Até à medida que a tecnologia para computação quântica tem avançado aí ao longo dos últimos meses. E o que eu diria é que é o seguinte, não existe um risco direto ao Bitcoin vindo de uma computação quântica. Existe um risco ligado às carteiras antigas de Bitcoin. Tá? As carteiras antigas de Bitcoin que não movimentam há mais aí de 10 anos, elas utilizam uma tecnologia que não é resistente à computação quântica, que ela pode ser facilmente quebrada utilizando computação quântica. Então, aquela carteira do Satoshi, né, que tem cerca de 10% ali dos bitcoins já emitidos, você tem alguns investidores que não tocam há muito tempo. Então, assim, toda a discussão do ponto de vista de quantum resistance no Bitcoin, ela está em torno de como, né, como que eu faço um upgrade dessa rede, de forma que essas carteiras lá atrás elas se mantenham protegidas, né, que os detentores dessas carteiras não percam o acesso a elas, que é uma discussão complexa que ainda está acontecendo, ainda está sendo discutido. Eu acho que não tem uma resolução final, mas que eu acredito que vai ser encaminhado de forma correta, de forma produtiva, tá? Mas eu acho que isso é importante destacar para o investidor do ponto de vista da tese de investimento. Então, assim, a computação quântica ela não vai mudar a tese de investimento do Bitcoin, ela não vai tornar o Bitcoin obsoleto, ela não vai levar o Bitcoin a zero, ela pode, no limite, no pior cenário em que a indústria não se adapta, né, que a indústria não faz nada, né, que a comunidade do Bitcoin não faz nada, no pior cenário, você pode ter um eventual atacante, né, um ator que, que detenha esse poder de computação quântica
e consegue ter acesso a essas carteiras antigas, e aí ele consegue ter controle, de 20 a 30% do mercado de Bitcoin. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Tá? Então você vai ter detentores antigos de Bitcoin que não tocaram nesse ativo durante muito tempo, que eles vão perder esses Bitcoins. E a analogia que eu faço com o ouro, imagina, por exemplo, que você tem uma tecnologia que nos permite explorar o ouro que está no fundo dos oceanos, que foram se acumulando ao longo dos últimos 1000 anos de navegações, né, quando a gente teve vários navios ali que afundaram com baús de ouro que estão espalhados ali no fundo do oceano, que hoje eles são basicamente impossível. É basicamente impossível, sei lá, e recuperar esse ouro, mas que a gente desenvolve uma tecnologia nova para rastrear o fundo do oceano e coletar esse ouro lá do fundo, e o ouro é um ativo ao portador, né? O Bitcoin também é um ativo ao portador. Então, se você tem um player que atinge uma tecnologia para tomar controle dessas carteiras, ele pode ter acesso a essas carteiras. E aí, a pior coisa, de novo, que pode acontecer é esse player vender esses ativos no mercado, e aí vai desovar esses ativos no mercado e vai causar um efeito de preço. Mas, por investidor de longo prazo, isso é só um choque de preço de curto prazo. Isso não vai mudar a tese, não vai tornar o Bitcoin menos escasso, não vai tornar ele frágil. Então, assim, essa preocupação toda, essa narrativa toda de medo em torno da computação quântica no Bitcoin, na minha opinião, ela é um pouco exagerada. Tá? Assim, tem, sim, discussões importantes que são tidas pela comunidade, mas elas impactam, eu diria que impactam em zero a tese de investimento de longo prazo do Bitcoin. Podem impactar no curto prazo, em fluxo de preço, especulação, mas na tese de longo prazo, acho que o impacto é zero. Muito bem colocado, Samir. Realmente essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante. E indo para a próxima pergunta, que é do Carlos, o Carlos disse que foi falado em relação a investimentos em infraestrutura de stablecoin, e ele quer saber se é possível fazer isso através de ETFs e quais são os ETFs que a gente recomenda. É possível, sim, ter exposição a essa tese de investimento via ETFs, tá? Então, de novo, acho que a forma que a gente recomenda que os investidores aloquem é de uma forma diversificada. Então, a gente tem ETFs monoativos, né, de Ethereum, Solana, de XRP, que vão te dar uma exposição ao crescimento de stablecoins, porque cada um desses ativos tem, né, assim, tem muita relação com os stablecoins. Mas, de novo, ainda é muito cedo para escolher os vencedores. Então, a gente acha que, de fato, a estratégia mais inteligente é você comprar um índice diversificado como o do Hash 11 para você ter uma exposição ampla a esse mercado sem ter que escolher os vencedores, tá bom? Maravilha. Indo para a última pergunta, ela é do Renan. O Renan quer saber se, considerando o elevado volume de resgates observados nos ETFs de criptoativos e a baixa liquidez diária de alguns ativos, como é o caso de XRP-H11, quais são os fundamentos que podem ser apresentados para transmitir uma maior segurança e confiança aos investidores com foco no longo prazo? E como a gestão avalia os impactos desses fatores sobre a sustentabilidade e atratividade do fundo ao longo do tempo? Legal, esse é um excelente ponto, tá? Então, tem fatores distintos aqui que foram levantados, né? Primeiro, são os resgates, né? Os fluxos nesses ETFs, e o outro é a liquidez, tá? Vou começar pela liquidez, tá? A liquidez em ETFs, esse é um assunto que, por ETF ser um tópico relativamente desconhecido aqui no Brasil, que ele gera muita confusão. A liquidez do ETF, ela não está limitada só ao volume negociado por ele na tela, né? Ela está muito mais ligada ao ativo subjacente desse ETF. Por quê? Porque a gente tem formadores de mercados que são contratados para dar preço dos dois lados, tá? De compra e de venda nesses ativos, e eles puxam esses preços do mercado underlying. Então, o mais interessante, o mais importante é que o ativo subjacente tenha liquidez. Se o ativo subjacente tem liquidez e se o ETF tem um market maker contratado, esse market maker vai conseguir dar preço de forma eficiente. Isso significa que mesmo um ETF que negocia, imagina que tem um ETF que negocia R$ 1 milhão por dia, e chega um determinado dia que o investidor quer comprar R$ 10 milhões. Se fosse uma ação de uma empresa, você teria um problema muito grande, você ia influenciar bastante no preço daquela empresa. Por ser um fundo aberto, o formador de mercado vai conseguir te dar essa liquidez sem influenciar de forma relevante no preço, tá? Então, eu não diria que liquidez hoje seja um problema para os ETFs da Hashdex.
justamente pelos nossos ETFs todos terem formadores de mercados contratados, 2 formadores de mercado contratados que competem um com o outro por preço, tá? E pelo mercado, a liquidez do mercado subjacente, né? Por serem mercados líquidos, tá? Sobre o volume de resgates, eu acho que isso depende de ETF. Para ETF, a gente tem tido aportes líquidos esse ano nos nossos ETFs, apesar do ambiente ali de mais aversão a risco, né? A gente tem tido aportes. E eu acho que o importante é que o investidor analise. Isso vale para qualquer ETF, tá? E não é só os ETFs de cripto, só os ETFs da Hashdex. O tamanho do ETF é algo que vai determinar muito também sobre a viabilidade dele no mercado e quão eficiente ele consegue operar. Então, ETFs maiores, eles tendem a ter uma eficiência maior. Então, ETF como o Hash 11 ali, que é o ETF mais líquido ali da B3, o ETF de cripto mais líquido da B3, o maior ETF de cripto aqui da B3, eles acabam sendo veículos que operam de forma mais eficiente do que um ETF novo ali com um tamanho pequeno ali, tá? Então, acho que esse é o caminho que eu veria, tá, Renan? Assim, de liquidez, de novo. E aí, contem com a gente, né? Contem com o nosso time de RI, o nosso time de Capital Markets. Se você tem demanda de cliente por execução maior, está inseguro ali, se você vai conseguir entrar ou sair do mercado de forma eficiente, não hesite em entrar em contato com a gente, que a gente facilita, né, esse acesso aos formadores de mercado e consegue dar tranquilidade de vocês para vocês fazerem qualquer tamanho aí que vocês precisem, tá bom? Maravilha. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar os nossos conteúdos, vocês podem escanear o QR Code que está na tela, e nele vocês vão encontrar nossos estudos e também vocês podem fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigada, Samir, foi ótimo, e obrigada a todos pela presença. Contem com a gente. Como o Samir disse, a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida ou conectar qualquer ponto. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.